Salve Maria! Vamos iniciar agora o 5º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora, que consta de 33 dias. Neste 5º dia, vamos falar sobre a tentação de Jesus. Jesus é tentado por Satanás, o príncipe deste mundo. Vamos iniciar recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nos 12 dias preliminares para nos desapegarmos do espírito do mundo, contrário ao Espírito de Jesus Cristo. Para quem está acompanhando aqui neste livrinho, o livro de ouro ao alcance de todos, nós estamos na página 54. E estamos agora vendo o 5º dia. Jesus é tentado por Satanás, o príncipe deste mundo. Jesus é tentado por Satanás, o príncipe deste mundo. Mateus 4, 1 a 11. Então, vamos ler esta tentação, estas tentações de Jesus, tais como elas são narradas pelo Evangelho de São Mateus. São Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então aproximou-se o tentador e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essas 3 tentações de Jesus correspondem às 3 concupiscências. Vejamos quais são elas, porque o Catecismo da Igreja Católica nos explica. Estou lendo o Catecismo, número 2514. São João distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência:
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isto está em primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16. Vamos dar uma olhada? Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16. Comecemos com o versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu li a primeira carta de São João, capítulo 2, dos versículos 15 a 17, sobre as 3 concupiscências. Vejamos o que o Catecismo nos explica sobre isso. 2:5:15, ainda 2:5:14. Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal, não desejar a mulher do próximo. O 10º proíbe a concupiscência dos bens alheios, não cobiçar as coisas alheias. Então são 3 concupiscências. A concupiscência da carne, que significa a ânsia pelo prazer de qualquer natureza. A concupiscência dos olhos, que é a ânsia por possuir. E o orgulho da vida, que é a ânsia de ser aplaudido, de ser elogiado, de ser louvado, de ser promovido. É o orgulho da vida. São 3 concupiscências. 2:5:15 do Catecismo. No sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente do desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de emoção do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado. Transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, inclina-o a cometê-lo. Estas são as concupiscências. Então, Jesus é tentado, primeiro, pela concupiscência da carne. Qual é a primeira tentação de Jesus? É a de transformar as pedras em pães para que ele possa comer. Comer é algo prazeroso, é algo que dá prazer. Então, ele estava com fome, ele foi convidado por Satanás a saborear um pão proveniente de uma pedra que ele iria transformar em pão. Concupiscência da carne. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus rejeitou esta tentação, usando a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Então ele venceu a primeira das concupiscências, que é a concupiscência da carne, que inclui o prazer de qualquer natureza, o prazer do paladar, o prazer sexual, o prazer da bebida. Jesus venceu a tentação da primeira concupiscência. A segunda tentação era para que Jesus fosse glorificado. É o orgulho da vida. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Nossa, como o diabo conhece a Bíblia. Ele citou o Salmo 90, versículos 11 a 12. Usou a palavra de Deus para fazer Jesus pecar. Cuidado, se alguém chega à sua porta com a Bíblia na mão, dizendo: irmão,
Vamos estudar e aprender a palavra de Deus? Lembre-se que até o demônio pode usar a palavra de Deus a seu modo para levar você ao pecado. A palavra de Deus sem a igreja que a interprete é letra. E a letra mata, enquanto o Espírito vivifica. E Jesus respondeu ao diabo: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. A proposta do diabo é que Jesus se jogasse do pináculo do templo para ser visto pelos homens, para ser glorificado e para ser carregado por uma multidão de anjos. Mas Jesus explica ao diabo: jogar-se do pináculo do templo é tentar a Deus, é pôr Deus à prova. Quem se joga de um edifício alto é para cair no chão. Você não pode se expor a um perigo como esse e contar que Deus vai proteger você. Você não pode, por exemplo, andar a 140 km por hora, sem nenhuma necessidade de ir a essa velocidade tão alta, e dizer, não, apesar disso, Deus me protege, não vai acontecer nenhum acidente. Calma. Deus não é obrigado a proteger você quando você anda imprudentemente. Deus não é obrigado a proteger você de cair e morrer se você vai se jogar de uma altura enorme. Você não pode tentar a Deus, você não pode pôr Deus à prova. Se você, por exemplo, fica sozinho com a sua namorada ou sozinha com o seu namorado, vocês não devem contar com a proteção de Deus, porque vocês estão se expondo a uma ocasião próxima de pecar. E não vai adiantar dizer, nossos anjos da guarda vão nos proteger. Não vão. Não podemos pôr Deus à prova. E Jesus venceu a tentação do orgulho da vida, rejeitando a ideia de se jogar do pináculo do templo para ser segurado pelos anjos e assim ser glorificado. A terceira concupiscência qual foi? O diabo mostrou a Jesus todos os reinos da terra, para que Jesus os possuísse, para que Jesus pudesse ter posses, né? Tudo isso é meu. E eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Deuteronômio 6,13. Ou seja, Jesus não podia adorar a não ser o seu Pai. Ele não poderia adorar Satanás. E Jesus rejeitou assim a terceira concupiscência, que é a concupiscência dos olhos, de querer, de possuir, de cobiçar riquezas. Então, não está na mesma ordem em que aparece na primeira epístola de São João, mas nós temos a concupiscência da carne, o prazer, a concupiscência dos olhos, a avareza, o possuir, e o orgulho da vida. É o ser louvado, é ser glorificado, é ter súditos, é mandar e receber obediência dos outros. É o orgulho da vida. O mundo passa com essas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então a gente tem que se desapegar do espírito do mundo com essas três concupiscências. A primeira delas é a concupiscência da carne. Explico que carne não é necessariamente sensualidade. Pode até ser, mas é mais amplo esse sentido aqui, né? É a concupiscência do prazer. O prazer passou a ter uma influência muito grande sobre o homem depois do pecado original. Antes do pecado, Adão e Eva não precisavam de vestes para se cobrir. Por quê? Eles tinham o dom preternatural da integridade. Esse dom fazia com que os sentidos e os instintos vivessem harmoniosamente submissos à razão. Portanto, não havia aquela luta entre os sentidos e a razão, entre os instintos e a razão.
Tudo estava bem harmonioso, graças ao dom da integridade. Mas quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, logo eles perceberam que estavam nus e resolveram se cobrir. Vamos ver como isso aconteceu? Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então abriram-lhe os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Mas Deus não gostou daquela roupa. Antes do pecado original, nenhuma veste era necessária. Depois do pecado original, folhas de figueira não bastaram. Deus mesmo providenciou uma roupa melhor para eles. Gênesis capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Túnica quer dizer uma vestimenta talar, que cobre todo o corpo. Túnicas de pele, peles de animais. O próprio Deus os vestiu. Depois do pecado, é preciso cobrir o corpo e é preciso cobrir bem o corpo para vencer a concupiscência da carne. As roupas passaram a ser indispensáveis porque elas, cobrindo o corpo, revelam-nos a alma. Quando você se cobre decentemente, você revela para o outro o que há de mais lindo em você, que são os seus valores espirituais. Ao contrário, se você não se cobre bem, se você se veste indecentemente, você se reduz a um pedaço de carne para ser cobiçado pelo outro, desejado pelo outro, devorado pelo outro, e nada mais do que isso. Você é muito mais do que um pedaço de carne. Então, as roupas ajudam-no a preservar este mistério. Este mistério existe porque nós somos sagrados. Mas vamos adiante. A concupiscência da carne deve ser vencida. E o catecismo nos ensina como fazer isso. Número do catecismo, 2520. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, ele alcançará a pureza de coração, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com o coração reto e indiviso, pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem, pela pureza do olhar, exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda a complacência nos pensamentos impuros, que tendem a se desviar do caminho dos mandamentos divinos. A vista desperta a paixão dos insensatos. Sabedoria 15, 5. E por último, pela oração. A oração é indispensável na luta pela pureza. A pureza exige o pudor. 2521, Catecismo. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Ele está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e o seu amor. Bonito, né? O mistério. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir.
Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição. Esse é o pudor. O pudor é maravilhoso. Tão maravilhoso quanto é valioso o nosso corpo, que não é um aglomerado de células, tecidos, órgãos e funções. Nosso corpo é parte constitutiva da nossa pessoa. Tanto assim que nós podemos doar uma parte do nosso corpo. Podemos doar sangue, mas não podemos vender sangue. Podemos doar um órgão dúplice, por exemplo, um dos rins, mas não podemos vender o nosso rim. O nosso corpo é constitutivo da nossa pessoa. Ao doar um tecido ou um órgão, você está doando algo de si. Portanto, é uma doação pessoal, não pode haver comércio. O nosso corpo, pelo mesmo motivo, não pode ser objeto de comércio sexual, ou seja, prostituição. Nosso corpo não é mercadoria de açougue para ser vista pelos fregueses e para ser cobiçada por eles. Não, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Nosso corpo mortal se une ao corpo glorioso de Cristo em cada comunhão que recebemos. E esta comunhão acalma as nossas paixões. E ela é um remédio excelente para a concupiscência. Nosso corpo um dia vai ressuscitar com Cristo no último dia. E esta alegria e a esperança da ressurreição nos lembra que o nosso corpo tem um destino eterno. Vamos ressuscitar gloriosos como Cristo ressuscitou e como Maria Santíssima foi assunta ao céu em corpo e alma. Nosso corpo não pode ser menosprezado, apesar de ele ser ocasião de tantas lutas e de muitas vezes ele nos tentar levar ao pecado. Nosso corpo não é mau em si. Não devemos nos libertar do corpo. Devemos libertar o próprio corpo. Os gregos achavam que a matéria era má e o espírito era bom. Então eles queriam libertar o homem da matéria. O cristianismo vai além disso. Ele liberta a própria matéria. O homem todo, espírito e matéria, devem ser libertados. Por isso, nós falamos da ressurreição da carne, porque nós todos, corpo e alma, o homem inteiro, é que vão glorificar a Deus eternamente, se nós aqui tivermos passado a vida em estado de graça, vivendo a fé, operando pela caridade. Então, aqui está a concupiscência da carne, que deve ser combatida. Como se combate a concupiscência da carne? A melhor solução, talvez a única, é você se encantar por algo de bem mais atraente do que essa concupiscência. Você já descobriu a castidade? Você já entendeu como a pureza é linda e atraente? E como ela é um tesouro que, para adquirir, vale a pena jogar fora tudo mais? Você já contemplou no capítulo 12 do Apocalipse aquela mulher vestida de sol? Vamos ler porque vale a pena. É uma leitura da festa da Assunção de Nossa Senhora. Apocalipse 12. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher é toda a luz, da cabeça aos pés. Sobre a cabeça ela tem estrelas. Estrelas são luminosas. Debaixo dos pés ela tem a lua, que também é luminosa. E as suas vestes, em vez de ser de pano, são de sol. Quem é essa mulher que é toda a luz, da cabeça aos pés? Toda a luz? O que é luz? Diz São João na sua primeira carta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. O mesmo São João que escreveu o Apocalipse. Portanto, esta mulher cheia de graça, portanto, esta mulher cheia de luz, cheia de Deus, é a mesma que o anjo um dia chamou de cheia de graça. É Maria, a mãe do Messias. Ela estava grávida e deu à luz
um menino que vai reger as nações com cetros de ferro. É o Messias. Citação do Salmo 2. Gente, você já se apaixonou por essa mulher? Você já se encantou por ver Nossa Senhora em toda a sua beleza, em todo o seu esplendor? Mas que aurora tu surges, Maria, toda a terra a teus olhos sorri, mesmo os astros que os céus embelezam, perdem todo o fulgor junto a ti. Aí vem um refrão que eu vou baixar o tom porque eu não aguento. Brilhas qual sol radiante, pura és como a lua, e a estrela mais bela bem inveja a beleza tua. Brilhas qual sol radiante, pura és como a lua, e a estrela mais bela bem inveja a beleza tua. O nosso maior medo, depois de termos descobrido a castidade, é perdê-la. Se você, por exemplo, chega para o padre e diz, olha, padre, eu não aguentei e comecei a olhar para pessoas mal vestidas que apareciam na rua. Eu tentei desviar os olhos, mas não consegui, acabei olhando. Que pena. Você ainda está naquele nível de pessoas que se atraem pelo pecado e só com muita dificuldade se afastam dele, mas como gostariam de pecar. Tem uma espécie de estima pelo pecado. Você não se desapegou do espírito do mundo. Você até pode não olhar para as pessoas mal vestidas, mas você deixa de olhar com tristeza, com pesar. E você fica fazendo força para não olhar, força, contando que você vai acabar olhando. Que pena. Você não se desapegou do espírito do mundo. Se você tiver se desapegado desse espírito, vai acontecer que, embora as tentações sejam numerosas, embora haja muitas pessoas mal vestidas pelas ruas, infelizmente, isso acontece, você não vai ter um desejo de olhar, mas você vai ter um medo de olhar, um medo. Então, se você perceber na sua visão lateral que há um vulto que parece ser uma pessoa mal vestida, em vez de você ter a tentação de olhar para aquele vulto, a sua reação inicial vai ser olhar para a direção contrária àquele vulto. Você se encantou de fato pela pureza, sabe como ela é linda, mas também como ela é quebradiça e como devemos ser vigilantes para conservá-la. Você vai ter um instinto sobrenatural, que nada mais é do que o temor de Deus, que vai não só fazer você evitar o pecado, mas você ter medo de tudo aquilo que pode levar ao pecado. Desapeguemo-nos do espírito do mundo. Quem fica triste por não pecar e só não peca porque vai para o inferno, porque não vai poder comungar, ou por qualquer outra consequência, essa pessoa ainda não deixou a escravidão deste mundo, ainda não se desapegou do espírito desse mundo e não se impregnou do Espírito de Deus. Olha, você quer de fato se consagrar a Maria na qualidade de escravo? Saiba que você será escravo por amor, não será escravo por coação. E esse amor nos prende, mas nos prende de maneira livre. Você nunca é tão livre como quando você se consagra a Jesus pelas mãos de Maria na qualidade de escravo. Mas para você se ligar a ela nesse amor, desligue-se dessas coisas mundanas, por favor. Vamos imaginar. Você chega para o padre e diz, olha, padre, eu tenho uma fraqueza. Minha fraqueza é o celular, que eu não posso deixar de usar, ele é necessário para mim. E quando eu menos espero, eu já estou olhando uma coisa que é perigosa para a minha pureza, depois eu fico com curiosidade, acabo assistindo. Aí quando eu menos espero, eu já pequei.
Mas você ama de fato a pureza? Amo, padre, mas eu não consigo praticar. O seu amor não vai até o extremo. Se você amasse a pureza de verdade, você faria coisas que parecem impossíveis para poder conservá-la e não perdê-la. Como assim? Você tem um celular e você acha que não consegue viver sem ele. Se você já percebeu que ele é uma ocasião de queda para você, você já experimentou cortar, bloquear, desinstalar tudo que você usa ou pode usar que pode levar você ao pecado? Exemplo, para que você tem um celular, um Facebook, um Instagram? Precisa. Se ele para você é ocasião de queda, para que você precisa conservá-lo? Ou qualquer outra rede social, um TikTok, um YouTube. Você precisa ver essas coisas no celular? Eu não preciso. Quando eu preciso ver alguma coisa no YouTube, eu vejo no computador, que é muito menos invasivo. E lá eu coloco os filtros. Lá eu uso o Adblock, o programa bloqueador de anúncios. Instagram só vejo no computador. E só para eu postar as homilias e os vídeos, mas eu não vejo nada no celular. No computador eu já sei o caminho das pedras para postar sem ver vídeos de outras pessoas, nem fotos de outras pessoas, mas só as fotos e vídeos que eu mesmo postei. Você está disposto a fazer isso ou acha que é muito doloroso? Ah, padre, eu não sei se eu consigo. Você não está querendo cortar, não está querendo arrancar. Você está achando que você vai fazer uma força, fazer um propósito, e você que caiu até hoje não vai cair de agora em diante de maneira mágica. Não é assim. Quando você de fato está com grande amor a Deus e em luta pela pureza, você corta, você arranca. É como nosso Senhor disse aqui. São Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7, é todo o sermão. Mas vamos ver como é que ele fala que nós devemos evitar os pecados contra a castidade. São Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Nossa! Então, olhar com mau desejo já é um adultério? O que quer dizer isso? Quer dizer que é um pecado grave. Então, eu posso cometer um pecado grave só por um olhar? Posso. E lembre-se, você está se preparando para a consagração à Nossa Senhora. Você não pode ter um pecado mortal de estimação. E pecado mortal de estimação não é necessariamente um adultério cometido com o corpo. Pode ser cometido por um pensamento e com o olhar e com o desejo. Não pode. Mas como é que eu vou fazer isso? Jesus dá a receita. Mateus 5, 29. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Curioso, né? Ele poderia dizer, o teu olho serve de escândalo, te serve de tropeço, pisca o olho, faz assim. Mas ele não mandou piscar, ele mandou arrancar, para indicar como nós devemos ser radicais. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Nossa, que coisa, né? Pois é cortar, gente, é cortar mesmo. Como é que se corta? Bem, eu já cortei do celular tudo aquilo que eu percebi que era inútil, perigoso e talvez até próximo de pecaminoso. O que eu já cortei do celular?
Já cortei, por exemplo, o WhatsApp. Eu percebi que eu não consigo manter espiritualidade com aquela coisa. O WhatsApp, ele despeja mensagens às toneladas e ou você vê todas e não faz outra coisa a não ser ver e responder mensagens, ou então você não vê nenhuma. E se não for para ver nenhuma, o aplicativo é inútil. Então, eu não só desinstalei, eu excluí a minha conta, já faz alguns anos isso, e passei a usar o Telegram. Ah, padre, mas ele é muito restrito. Não, ele é muito melhor em recursos. Mas pouca gente usa, é verdade. Só quem usa é quem está precisando falar com você. Só quem usa é quem vai dar alguma mensagem necessária. Só quem usa é alguém que está precisando de se comunicar. Então aquelas mensagens inúteis desaparecem. Mas às vezes vai precisar do WhatsApp porque você tem que fazer uma compra, etc, etc. E as pessoas que vão vender só usam o WhatsApp. Dá um jeito de você passar adiante. Como assim? Quando a pessoa quer fazer uma venda para mim com o WhatsApp, diz, olha, eu só tenho o Telegram, você tem? Não. Então vamos nos comunicar por e-mail. Ah, o e-mail, O e-mail ainda se usa? Ainda se usa. E ainda dá para você fazer tudo isso. A gente, quando ama e quando a gente tem medo de pecar e de ofender a Deus, a gente faz coisas inimagináveis. Eu conheço um colega meu, pelo qual tenho grande admiração, que ele foi além de desinstalar aplicativos, de fazer coisas como essas que eu já estou contando. Ele deixou esse celular aqui de lado, esse aqui é um smartphone, e passou a usar aqueles celulares antigos com teclas que só servem para fazer chamada telefônica e para enviar SMS, mais nada. Que coragem, que decisão, que determinação, coisa linda. Ele sabe que assim não vai poder fazer muita coisa, até mesmo para passar um Pix. Ele não pode usar o celular dele, teria que usar o celular de outra pessoa ou pedir para outra pessoa fazer a transferência. Mas ele achou que valia a pena. E eu aplaudo tais pessoas. Gente, quando você quer de fato adquirir, conservar e brilhar pela pureza, você faz tudo. Quem está caindo, cai de novo, cai uma terceira vez. A impressão que dá é que não está de fato se importando com a queda. Parece que caiu, vou me confessar, logo depois o padre vai me perdoar, eu vou me preparar para cair de novo. Parece, pode não ser isso, mas dá uma impressão de que lá no fundo você ainda não se desapegou do espírito do mundo. Gente, se nós queremos nos consagrar a Maria na qualidade de escravo, pecados mortais de estimação são proibidos. Quem é escravo dessas coisas sórdidas, imundas, como pornografia, pessoas assim, já falei, não estão preparadas para se consagrar a Maria na qualidade de escravos, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E tais pessoas que vão receber muito, se depois da consagração voltarem a pecar, vão ter uma culpa maior do que se não tivessem consagrado. Como eu gostaria de fazer isso entrar pelos olhos e ir até o coração de todos. A pureza é maravilhosa, ela vale a pena. Para você conservar a pureza, você deveria perder a sua vida. Lembre-se de Santa Maria Gorete, que para não perder a sua pureza, nem a graça santificante que a adornava, ela preferiu ser apunhalada por várias facadas do seu agressor Alessandro, porque ela queria conservar-se pura e morreu pura. Se os santos são capazes de fazer isso, por que nós não podemos? Desculpe a minha emoção, mas é uma emoção verdadeira. Eu fico muito triste quando vejo que alguém não percebeu como a pureza é linda e não percebeu como a impureza é sórdida.
e como ela nos afasta no caminho que nos leva à felicidade eterna, que consiste em ver a Deus. Sim, a vida eterna é isto, é que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Isso Jesus disse na oração sacerdotal, no capítulo 17 de São João. A vida eterna é conhecer, mas você só vai conhecer a Deus se você tiver olhos puros. E os olhos só serão puros se você se afastar de todas essas seduções e concupiscências, a começar pela concupiscência da carne. Mas agora, e a concupiscência dos olhos? Como é que você evita isso? Você evita a concupiscência dos olhos, a cobiça de ter, de possuir, dando esmolas, livrando-se de coisas que você tem que são inúteis, atendendo com prontidão pedidos de alguém que quer uma coisa emprestada. O desapego dos bens materiais se faz dia a dia. Você olha alguma coisa, por que eu estou guardando isso aqui? Ah, porque eu acho que um dia eu vou precisar. Não, você acha que vai precisar. Alguém deve estar precisando agora. Que tal você doar isso para outra pessoa? Você vai ficar mais leve e a outra pessoa vai ficar alegre e vai dar graças a Deus pelo que você fez a ela. A concupiscência dos olhos, aquela concupiscência de possuir, de ter, ela é capaz de fabricar para nós ídolos. A avareza é uma idolatria, diz São Paulo nas suas cartas. E os avarentos, que são idólatras, se não se corrigirem, não herdarão o reino dos céus. Então a gente pode ser liberal com muitas coisas, mas doe as coisas que são usáveis. Uma coisa que você nunca pode doar é aquilo que você já usou para pecado. Por exemplo, uma roupa imodesta. Se você doa para alguém, você vai apenas transferir o pecado. Era seu, vai ser de outra pessoa. Roupa imodesta você não doa. Você corta. Você queima. Você faz uma fogueira com ela e se liberta. Agora eu estou livre disso que me escravizava e escandalizava os outros. Assim a gente vai se livrando, vai se libertando, vai ficando mais leve, vai se desapegando do espírito deste mundo para se inebriar do espírito de Cristo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, orgulho da vida. O que é isso? É o desejo de se mostrar. E esse desejo, irmãos, ele é perigosíssimo, porque é difícil você se livrar dele. Até quando você faz coisas boas, você pode esconder uma vaidade intelectual. Você acha que está utilizando uma coisa diferente como um meio didático para atrair as pessoas para Deus. Mas, no fundo, pode ser que você esteja querendo atrair as pessoas para si mesmo, para que as pessoas te elogiem, que digam que você é bom. Então, a gente tem que ser discreto naquilo que pode levar a Deus. Usemos, sim, as coisas boas, que possam servir de recursos didáticos, catequéticos, mas tomemos muito cuidado com o envaidecimento, porque o vaidoso faz de si o seu próprio Deus e deixa de honrar o Deus único e verdadeiro. Lembremos das palavras de João Batista, quando disseram que Jesus fazia mais discípulos do que ele. Convém que ele cresça e eu diminua. Ele é o esposo, eu sou o amigo do esposo, disse João Batista, e eu me encho de alegria ao ouvir a voz do esposo. Convém que ele cresça e eu diminua. Já acabou a minha missão, agora é a missão dele. E este ele que eu quero que cresça pode ser Jesus em pessoa ou pode ser alguém que representa Jesus pela sua autoridade, alguém que é superior a mim. Se eu me abaixar para que o superior cresça, nossa, que coisa linda, gente. O demônio não suporta a humildade. A humildade é mais repugnante ao demônio do que a castidade.
Por quê? Porque o demônio não peca contra a castidade, uma vez que ele não tem corpo, não pode pecar. Mas pecar contra a humildade, ele já pecou e peca sempre. O demônio, ele é essencialmente orgulhoso. Orgulhoso por querer ocupar o lugar de Deus com mentira. Mentiroso e pai da mentira, homicida desde o princípio. O demônio não suporta quem se aproxima com humildade do seu próprio Deus. Ele foge com repugnância. Se nós cultivarmos essa virtude da humildade, se nós deixarmos que os outros apareçam para que nós desapareçamos, gente, como estaremos construindo sobre base sólida o nosso edifício espiritual? Concupiscência da carne, prazer. Concupiscência dos olhos, possuir, cobiçar coisas alheias. Orgulho da vida, ser visto, ser notado, ser aprovado, ser elogiado, ser glorificado. Vamos lutar contra tudo isso, vamos desapegar-nos do espírito do mundo para nos podermos preparar para a grande consagração a Jesus pelas mãos de Maria, segundo São Luís de Montfort. Vamos agora rezar uma oraçãozinha que eu rezo sempre, a oração à Madre Maria José de Jesus, esta serva de Deus, que foi por muitos anos superiora do convento Santa Teresa, lá no Rio de Janeiro. Esta serva de Deus, eu estou pedindo a intercessão dela, que na verdade sempre passa pelas mãos de Maria, para que eu seja curado da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Se assim eu for glorificar a Deus com a minha cura, se assim eu crescer em humildade e em gratidão, se assim eu servir melhor ao próximo com a minha facilidade de movimentação, e se assim Madre Maria José de Jesus for elevada à honra dos altares. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora rezar a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e lhe tomaste o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré,
Não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Muito bem. Vamos recitar agora o Veni Creator e o Ave Maristela. Veni Creator está na página 70. Vem, ó Criador Espírito, as tuas almas visita, os corações que criaste enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna. Do Pai solene promessa, das força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guiai-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maristela, estamos na página 71. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem, da morada celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que as mães fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Vamos agora encerrar dando a bênção final e nos preparando já para no dia seguinte, amanhã, o 6º dia de desapego do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco.
pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grão de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-te, proteja-te e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.